Início do ano costuma ser um dos momentos mais delicados para as finanças pessoais. Sabe por quê? A gente acabou de sair de clima de festas, do 13º salário, daquela compra de presentes, algumas pessoas viajaram e muitas se apertaram para pagar as contas agora no início do novo ano. Para a gente falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a estrategista financeira Cássia Silveira. Cássia, boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que é um tabu, né? E que todo mundo precisa saber mais. Então, eu acho que é muito importante a gente começar o ano falando sobre finanças e finanças organizadas. É um tabu porque você percebe que as pessoas têm dificuldade de se abrirem sobre a vida financeira, especialmente casais, famílias? Isso, perfeito. Normalmente as pessoas acreditam que elas precisam fazer mais e mais dinheiro, né? E elas não param para analisar o que elas já fazem. Como fazer com que aquilo ali já possa ajudá-las de alguma forma, né? Como eu posso multiplicar o meu recurso. E não precisa ser multiplicar, né? Mas talvez eu consiga entender quais são os limites que eu deva ter dentro de um orçamento, como que eu posso planejar um sonho, porque às vezes a gente realiza muita coisa, mas nada de forma planejada. E o resultado disso, ele vem e muitas vezes vem muito pesado, né? É verdade. Como eu comentei na abertura desse nosso bate-papo, tem gente sim que inicia o ano já apertado. Vamos pensar nesse nicho de pessoas assim, quem começou 2026 já se atropelando. Qual que é o primeiro passo? Perfeito. O primeiro passo é entender que está nesse contexto, né? E conseguir criar coragem para olhar para o cenário. Porque quando eu não olho para o meu cenário, normalmente a tendência é que eu piore ele. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Quantos clientes eu atendo que quando eu vou analisar o ciclo de dívidas dessa pessoa, ela faz lá empréstimos em janeiro, em fevereiro, porque é uma fase do ano que existem contas inerentes, né? IPTU, IPVA, material escolar. Então eu primeiro preciso entender o resultado que eu trouxe até aqui do ano de 2025. Como que está o meu cartão de crédito? Abrir essa fatura, porque por muitas vezes a gente faz uma base orçamentária e só bota lá o valor de fatura e diz amém. E não pode ser assim, eu tenho que abrir, eu tenho que entender o meu comportamento lá dentro para que eu consiga planejar o ano e com base em um orçamento com limites de gastos, dentro de um resultado que eu trouxe até aqui. Porque às vezes eu não posso mais gastar, talvez o meu cartão já esteja com um limite acima do que eu poderia. Então eu preciso segurar nos próximos meses para conseguir pagar essas contas inerentes ao processo, para que depois talvez eu volte a movimentar. Então ter essa visão clara de um orçamento do ano, qual mês eu preciso segurar, qual mês eu consigo aumentar o limite de lazer, de gasto pessoal, de supermercado, de transporte. Essa questão do limite do cartão de crédito é bem interessante porque os bancos, dependendo da movimentação financeira que você tem na sua conta, com o decorrer do tempo eles vão aumentando o teu limite. E às vezes é o triplo, quem sabe até mais, daquilo que você tem como receita, daquilo que entra. O que você aconselharia as pessoas a levarem em consideração nesse quesito? Porque em muitas situações dá para você impor esse limite no próprio aplicativo. Perfeito, tá? Isso é um ponto muito importante. As pessoas hoje, elas estão comemorando que o banco liberou um limite para ela, né? Elas falam entre elas, o banco me liberou. E na verdade isso seria muito bom se ela tivesse aquela renda. É traiçoeiro, na verdade. Isso, perfeito. Então o objetivo é fazer com que essa pessoa, ela compreenda dentro da base orçamentária dela, por isso que eu falo, entenda o seu orçamento, entenda a sua necessidade e o cartão ele vai virar só uma forma de pagamento e não um anexo da sua renda. Então se você tem uma base orçamentária, digamos assim, com um limite de gastos pessoais de R$200, um limite de lazer de 300, supermercado 1.500, você pode sim passar isso no cartão, sem problema algum, em uma vez ainda. O que não pode é eu ficar fazendo vários parcelamentos dentro do cartão, sendo que ele já tem um resultado não tão positivo até aqui. Eu tenho que parar, estancar essa sangria, eu falo assim, para que ela comece um fluxo novo. Perfeito. Nesse período de férias, de fim de ano, de verão, muitas pessoas pegam férias.
quem é CLT sabe que vem o salário do mês e aquele antecipado das férias, que pode ser um perigo. O que fazer com esse antecipado? Tem que guardar, né? Na verdade, eu preciso entender o que é férias e o que é uma antecipação da minha renda. Então, nós somos adultos, nós precisamos entender que nada vem de graça, digamos assim, né? Então, eu preciso entender que aquele dinheiro a mais que está vindo, ele vai doer lá na frente. Então, se eu consigo já me preparar, guardar um pouquinho, todo mundo precisa ter lazer, precisa ter as férias, né? Descansar, mas é necessário ter essa visão de futuro. O que falta hoje é essa visão de futuro. É eu assumir que o próximo mês ele vem, que o banco ele vai colocar limite para você utilizar, pode ter certeza disso, que limite talvez não te falte, tanto de cartão, de cheque especial, de empréstimo, só que esse não é o caminho que as pessoas querem. O que falta é o limite aqui, por vezes, né? O controle mesmo. Perfeito. E eu gosto de falar, Raquel, que o ciclo do endividamento, né, ele é silencioso e solitário. Então a pessoa ela não tem com quem conversar para falar que será que eu estou no caminho certo? Será que esse empréstimo que eu fiz, será que o meu cartão está dentro de um cenário? E as pessoas não param para estudar sobre isso. E aí ele vai se alimentando de uma forma silenciosa. Então, quando eu tomo posse do meu contexto e entendo que sim, eu errei até aqui, ou tá pesado, não, mas a partir de agora eu vou resolver, como que eu posso resolver isso? E ir se aprofundando mais sobre esse tema, né? Com certeza. Inclusive, sobre essa questão de buscarmos aprimorar o nosso conhecimento na área, buscarmos profissionais qualificados para nos auxiliar nesse caminho, eu vi que você trouxe 2 livros. Sim. Conta para mim e para os telespectadores. Que esses livros esses? Eu quero te presentear, tá? Que legal! Sou coautora de 2 livros, Adeus Dívidas e Na Volta a Gente Compra. São livros que são muito importantes para a minha carreira, que nós temos grandes coautores também, como, por exemplo, Sócio do Thiago Nigro, do Gustavo Cerbasi. Então, são livros com um conteúdo muito forte sobre educação financeira, né? A gente fala aqui sobre educação para casais, para filhos. A gente fala também sobre a questão do endividamento, caso a pessoa ela esteja passando por essa fase. Então, é muito importante a pessoa ela entender o grau, a situação financeira dela, né? Todo mundo tem um grau financeiro, seja ele positivo ou negativo. Então, quando eu começo a buscar mais conhecimento sobre isso, eu começo a tomar mais posse sobre o meu contexto para resolver ele o mais rápido possível. E eu quero te presentear. Ai, que maravilha! Obrigada, Cássia. Imagina. Que livros preciosos, com certeza eu vou adorar lê-los, vão me ajudar muito. Obrigada por todas as orientações que você trouxe pra gente no Ver Mais nesse início de 2026. Imagina, eu que agradeço e espero que as pessoas consigam aí iniciar 2026 com o dinheiro organizado e com uma vida mais próspera. Amém, que assim seja.